E graças a Deus estamos aqui nessa noite alegres, né? Em primeiro lugar também queríamos saudar e cumprimentar todos os papais dessa noite aqui conosco, né? Dando os parabéns, né? Os papais presentes, por favor, levante a mão os papais, né? Olha aí, são muitos papais, graças a Deus, parabéns aos papais, que Deus abençoe de saúde. Também acompanhando os papais, nós temos os nossos irmãos que sempre estão conosco. Aqui o nosso casal nos ajudou aqui, né, durante a confraternização. O nome? Vini e Érica, né? Que bom, graças a Deus estão conosco. Eu creio que são esses que estão. Nossos demais aí a gente já não apresenta mais, que são da casa, né? Também hoje está meus filhos ali. O filho já deve ter saído fazer alguma coisa, mas está minha filha ali, né? Nossa, está emprestada ali na Assembleia de Deus do Pichincha. Vamos cumprimentar, como bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus, né? Fiquem à vontade, a casa do Senhor, essa igreja ama a cada um, né? Naquele amor fraternal. Irmão, nosso pastor presidente nos fez a leitura desse salmo, que é um salmo maravilhoso, que é o salmo número 107. O nosso presbítero Roberto já falou aqui 2 versículos dele, e esse salmo, só para efeito de conhecimento, são salmos de Salomão, né? E os irmãos vejam que o salmo 127 ele se complementa no 128. De acordo com a tradição judaica, eles são louvados juntos, né? A gente é separado, mas ele é cantado junto. Eles vão do 127 inteiro no 128, completa o louvor, porque é um cântico e é um salmo de Salomão, né? Vamos ver como a Bíblia ela é maravilhosa. E dentro desse salmo, é um salmo que muitos dizem que é o salmo da família. É o salmo da família. O salmo 127 nos aponta para um cuidado especial. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Olha aí, né? Está na palavra de Deus, né? Em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que mais? Em vão vigia a sentinela. E é muito específico e claro dentro dessa parte. Nós vemos que começa o salmista dizendo que o centro de tudo é o Senhor. Irmão, se nós tivermos sempre o Senhor como a base de tudo que vamos fazer na vida, nós certamente seremos abençoados. Muitas vezes, irmã Miriam, a gente tem problema porque a gente quer tomar a frente de Deus, a gente quer ajeitar as coisas para Deus. Eu quero dizer que Deus não precisa que nós venhamos trabalhar por Ele. É Ele quem trabalha por nós, é Ele quem ajuda ao seu povo. Se alguém está em necessidade, mas eu estou precisando, entrega, né? O salmista mesmo, Davi, ele diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não é só entregar, você tem que confiar, confia nele. E ele não dá uma suposição, ele dá uma afirmativa, né? E ele tudo vai fazer. O grande problema é aquela coisa da entrega e tirar, né? Eu lembro que eu tinha, na época, o meu irmão, às vezes ele ganhava um presente, né? Aí ele falava, se você quiser, você pode pegar aqui, tá? Eu ganhei no aniversário dele, aí ele ia e prestava. Aí daqui a pouco eu começava a querer brincar também. Ele falava, não, mas me dá para cá. Me dá para cá. Ele ficava com medo, né, de eu ficar pegado e ele perder. Eu falei, agora dá para cá, dá para cá. Aí vai, toma, né? Então a gente às vezes faz assim também. A gente dá na mão de Deus. E como o tempo de Deus, irmã Girlane, não é o seu tempo, não é o meu tempo. Ele tem uma forma de agir, ele tem um jeito de trabalhar, né? Nós queremos tudo de forma imediata, nós somos imediatistas, talvez pelo pouco tempo até que nós temos aqui. Ainda essa semana, né, sexta-feira, fomos pegos, né, pastor Raimundo, a gente conviveu com ele há pouco tempo, nós criamos um laço de amizade.
o nosso pastor Celso ali, da Assembleia de Deus de Campo Grande, né? E um homem que era um homem tremendo, humilde, sábio, dava até para vir aqui na nossa igreja, né? A gente estava sempre convidando ele para vir na nossa escola bíblica, mas ele lá, com as suas ocupações, esse ano não pôde. Ele falou: mas meu querido, no ano que vem, permitido Deus, vamos estar lá. Nós amamos esse povo aí de Vila Isabel, sem conhecer, já nos amava. Mas é uma bênção, 30 anos lá na frente do ministério, mas aos 72 anos de idade, achou por bem Deus levar para junto dele. E está melhor do que aqui, já está guardado nos braços do Senhor. Então, nós vemos que dentro do que nós estamos vivendo, essa realidade, e falando desse salmo, que é o salmo da família, se a gente puder passar aqui até o outro, nós vamos aqui, como o nosso pastor já leu, ele fala dos filhos. Eis que os filhos são herança de quem? É da mãe? É do pai? É do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. Agora, quando o salmista escreve que os filhos são herança do Senhor, tem muita, principalmente às vezes as mães ficam assim: ah não, o filho é meu. O filho é meu. A minha tia Iracema, ela chamava o filho dela, eu nunca esqueço, de Ticonguinha. Meu primo lá. Meu Ticonguinha. Só que o Ticonguinha dela cresceu. O Ticonguinha dela, uma hora, ficou um homem, conheceu uma companheira, Ivone, hoje é um pastor de igreja, e o Ticonguinha foi embora. E ela ficou lá, entristecida por um tempo, e é um problema muito sério, que às vezes nós há uma dificuldade, principalmente quando um filho se casa, aquela situação de convívio, né? De nora com sogra, e o negócio ali ficou meio encrencado, mas deixa isso para lá. Isso já é outro problema, não vale nem a pena entrar no mérito, né? Mas a verdade é, irmãos, que os filhos são herança do Senhor. E por que a Bíblia fala isso? Irmãos, quando nós vemos a palavra de Deus falando dessa forma, não fala, irmãos, que você não tem responsabilidade. Muito pelo contrário, a responsabilidade é dobrada. Quando você tem a bênção de Deus te dar a concepção, Ele está falando: cuida, educa, ensina, porque eu quero de volta para mim. Eu estou te dando aí para você cuidar, mas o seu dever é devolvê-los todos de novo para mim. É uma responsabilidade que uma mãe tem, um pai tem, dentro da sua, cada uma responsabilidade. A mãe, ela está dentro desse cenário aqui. Veja que no Salmo 128 diz que o homem olha e vê a mulher como uma planta de oliveira, né? Junto à sua mesa. É aquela que cuida da mesa, aquela que está ali preparando a mesa. Inclusive a mulher, embora hoje a gente está vivendo uma revolução dentro dos tempos atuais, ela é tida como uma senhora do lar. Mas não é desprezo isso. Durante muito tempo isso foi uma realidade, só que hoje também as mulheres têm que sair para trabalhar. A minha mãe mesmo trabalhou fora praticamente quase a vida dela toda para ajudar no sustento. Meu pai não teve vergonha de dizer que ganhava pouco, ele trabalhava em padaria, ganhava salário mínimo, e minha mãe tinha que sair para completar a renda, né? Complementar a renda. E hoje nós vemos, mas a mulher, irmãos, ela mesmo trabalhando fora, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque tem coisa que o homem faz, mas ele só quebra um galho. Desculpa aí até dos pais, não vou ficar aqui querendo me amalhar os pais não, mas o homem vai lavar uma louça e a mulher olha assim: meu Deus, esse gato aqui, olha aí, você lavou isso aqui, Ezequiel? Eu falei: lavei, minha filha. Meu Deus do céu, você não estava com obra, você lavou, dá a esponja aqui. Aí fica meio sem graça. Aí às vezes ele pensa: já não lavo mais, agora não lavo mais. Mas não é, irmãos. É que a gente precisa aprender, né, que tem coisa que não é do nosso ofício. Eu fico olhando, às vezes o irmão vai lavar um copo lá na pia, ele pega em coisa que menos de 2 minutos ela lavou os copos todos, não é? Aí quando vai lá, lava, vai, bota no
secador, aí vem a mulher, quando ela olha, ela pega o copo, aí cheira o copo. Fala assim, esse copo está com cheiro ruim, você não lavou isso direito. Aí quando ela pega para lavar, ela esponja lá dentro, lava o copo, aí depois de novo, eu falei, meu Deus, tem que ter paciência, né? Mas isso aí é o ofício de cada um, né? A mulher, ela tem esse dom natural de cuidar da casa. O homem quebra um galho, né? E você deve continuar se quebrando o seu galho sim, porque dentro desse galho que você quebra, você já está ajudando em alguma coisa, não é verdade? Mas o homem não, irmão. Nosso pastor falou aqui que Isaac, ele amava Esaú. Esaú era um homem que era um homem do campo. Ele ia pegar a caça, né? E Isaac gostava de Esaú. Isaac tinha um prazer em Esaú, né? Esaú era o primogênito dele. E nós vemos que quando ele estava falando ali com o seu filho, tinha Rebeca ouvindo, né? E nós vemos o que aconteceu. Mas na frente, nós vamos ver Jacó, né? Como nós estamos falando de família, irmãos, é algo que é tremendo. E esse salmo de número 127, e nós vendo aqui, ó, já pulando 128, diz aqui, bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e o que mais? E anda nos seus caminhos. Irmãos, isso é fundamental, porque quando nós olhamos a linha dos patriarcas, nós vemos que Deus, quando se apresenta, e quando nós vemos ele falando lá para Moisés, ele diz, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele fala isso, ele está dizendo que Abraão cumpriu a sua promessa, ele cumpriu a sua parte, ele fez o seu dever de casa, ele instruiu Isaac no caminho que ele tinha que andar, e Isaac permaneceu nele, né? E nós vemos que ele teve ali com Rebeca 2 filhos gêmeos, Esaú e Isaac, Esaú e Jacó, né? Esaú veio primeiro, mas Jacó agarrado no calcanhar dele. Ali já é um sinal, né? Só que muitas vezes, quando nós olhamos e nós taxamos Jacó, né? Como enganador, como um usurpador, mas nós temos que entender, o final da história não está ali, está lá no meio da história, porque num dia que Esaú saiu, né? Aí a gente tem que explicar, porque muita gente pega essa capa e pega essa história e entende pela metade. Um dia mau, que a carta aos Efésios nos explica de forma muito clara, quando Paulo está falando na igreja de Éfeso, e dizendo que nós devemos resistir no dia o quê? No dia bom? No dia mau. E ele fala que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, e fazendo tudo isso ficar firmes, orando em todo o tempo, porque o vosso adversário, ele está sempre à volta, né? E num dia desse, Esaú, sem sabedoria, não vendo que o adversário estava à volta dele, um dia muito mal para ele, e eu quero dizer para você aqui, que se você não passou ainda na tua vida, você pode ter certeza, um dia o mal bate na tua porta. Agora, quando o dia mal bater na tua porta, você saiba que você tem um Deus que está do teu lado, para ser o Deus de provisão, para ser o Deus de ajuda, para ser o Deus de socorro. Ele não vai te deixar só, né? Esaú naquela hora talvez esqueceu disso, não pegou nada, voltou para casa de mão abanando. Quem já teve fome aqui na vida? Fome mesmo. Não é de você não ter o que comer em casa, não. Você está na rua e você está vendo assim. Tem gente que fala assim, cara, meu estômago parece que está lá nas costas. Né? Você já teve esse dia assim? Irmãos, não é fácil não. A barriga parece que está embrulhando, né? Parece que tem uma revolução dentro de você. Você olha assim, né? E aí não é fácil não, irmão. Nessa hora aí que Jesus também estava passando isso, o adversário foi logo no ouvido dele e falou assim, tu está com fome, irmão? Transforma a pedra em pão aí, né? Deus. Agora só faz isso, ó. E tem pão para tu comer, né? Jesus falou, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí é resistência, irmão. Se Esaú soubesse disso, quando ele sentiu aquele cheirozinho do guisado,
lentilhas que estavam fervendo, aquela sopinha que Jacó preparou e fez com carinho, e ele foi flutuando. Ele falou: o que é isso aí, meu irmão? É uma sopinha de lentilha, fiz no capricho, está daquele jeito. Ai, rapaz, eu estou com uma fome aqui, que você não sabe como é que está o negócio, estou desesperado. Ele falou assim: opa, então vamos conversar. É mesmo? Vamos conversar. Você me dá um pouco, meu irmão? Eu dou até tudo para você. Olha aí. Aí ele falou: mas como é que vai funcionar isso? Eu só quero uma coisa: você me dá para mim a sua primogenitura. Você me entrega a sua bênção, a sua primogenitura. E naquela hora, sabe o que ele falou? De que me vale essa primogenitura com a fome que eu estou? Toma isso para você, me dá essa lentilha para cá, ó, e mandou para dentro. Irmãos, eu não sei onde é que falhou ali, mas um pai, talvez Isaac não tenha explicado muito bem para Esaú o que ele estava jogando fora ali. Tem muita gente que fica correndo atrás aí de bilhete de Mega Sena, né, de jogo de azar. Ele estava jogando a maior bênção que veio sobre a vida dele fora. Não abra mão da bênção de Deus na tua vida. Quando Deus fala com Moisés ali, ele podia falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas ele fala: eu sou de Jacó. Não foi porque Jacó tomou a bênção, foi porque quando Moisés escreve o livro dos Gênesis, ele diz: e naquela hora desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, isso é sério, irmãos. Você tem que ensinar para o seu filho, quem é pai, tem que perder um tempinho, eu não estou falando perder no bom sentido, tem que gastar, melhor dizendo, um pouquinho do tempo para falar para o seu filho. Você sabe a bênção que você tem na tua vida, você sabe o lar que você nasceu, você sabe o Deus que está do teu lado, você sabe a promessa que está sobre você, para ele crescer, saber quem ele é, o que ele tem, o direito que está sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora ali passou a bênção, e agora está Jacó com a bênção. Irmãos, se nós formos estender e vermos aqui, Jacó cumpriu muito bem o Salmo de número 128. Um homem que teve 13 filhos. Ah, não foi 12 não. Teve 13 filhos, né? Inclusive de Ná. E as tribos de Israel, elas se completam não com José, mas com os filhos de José, né? Ele teve só com Léia 6 filhos, né? 6 filhos. E nós vemos que Jacó, ele também nos ensina muito. Se a gente for falar de Abraão, né? Abraão, ele foi um homem que teve lá as suas grandes virtudes, é conhecido como o pai da fé. E nós vemos que Abraão deixou tudo. Nesse sentido, ele abriu mão de tudo que nós podemos imaginar e foi em busca, né, de uma terra cujo arquiteto, o fundador e que tinha os fundamentos é o próprio Deus. E ele foi em busca dessa terra, sem saber para onde ia. Foi buscando essa terra. E quando ele, já com uma idade de ser avô, ele viu a promessa de Deus cair sobre a sua vida. E esse homem, ele já tinha o seu filho, que era Ismael, gerado por Agar, a serva de Sara. Um dia Deus vai lá e ele: eu quero o seu filho. Olha aí, irmãos, como é que é pesado, né? Como eu quero o seu filho, o filho a qual tu amas. E Abraão naquela hora ficou apertado, porque agora é aquela coisa que ele não pode falar nem com Sara, nem com ninguém. Ele tem que preparar o animal, tem que chamar alguns servos, tem que levar o filho. Talvez Sara falou para ele, já na idade também avançada: para onde você vai? Para onde eu vou hoje não posso te falar não. Hoje é entre eu e Deus. Então nós vemos que tem coisa que o homem de Deus tem que passar muitas vezes sozinho.
Ele tem que estar ali sozinho, passando ali pelos pedaços, né? Pelas dificuldades, pelos seus dilemas. Talvez naquela caminhada até o Moriá ele ficou pensando: o que vai ser agora? O que vai ser? O que eu vou falar passado? Porque Deus pediu foi Isaac. Deus não pediu Ismael, não. Se fosse Ismael, sabe, pode entregar. É bom que resolve o problema. Mas ele pediu Isaac. E está Isaac indo com ele ali naquela caminhada. E ele talvez ali passando a maior prova da vida dele. Quando ele olha lá para cima, para o alto do Moriá, ele olha para os seus servos e fala assim para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui, porque nós vamos subir até lá. Nós vamos adorar a Deus. Irmãos, ele sabia que ele ia ter que matar o filho. Ele ia tirar a vida do filho dele, mas ele falou: nós vamos adorar a Deus. E nós vamos retornar para esse lugar. Não é fácil, não. O pai muitas vezes passa cada aperto na vida que você não imagina. O pai às vezes sofre calado. Às vezes me dá muita saudade do meu pai, porque meu pai era um homem. Ele não era um homem assim como eu, não, era um homem muito tranquilo. E eu que fui pegar ele quando ele faleceu, foi eu e meu tio Manuel buscar ele lá no necrotério, lá no hospital que tem ali em Santa Teresa, o quarto centenário, coisa assim. Fui lá tirar ele de lá. E uma coisa eu reparei, né? Porque teve uma vez que o meu irmão fez uma malcriação com ele, mas a malcriação daqui, ó. O meu pai nunca me encostou um dedo. Minha mãe me escovava de vez em quando. Eu até falava com ela lá, ela falava assim: você não esquece isso não? Meu Deus do céu, como é que eu esqueci? Teve uma hora que eu pulava, eu procurei o caminho do portão, eu bati no portão, mas eu bati e voltei, porque o negócio estava ardendo nas minhas pernas, não sabia para onde ir, depois para dormir, não foi fácil não, né? Que ela não era fácil, aquela daquela ali, a paciência dela não vinha até aqui não. Quando chegava aqui, né? E lá na minha casa onde eu morava tinha uma plantinha lá, meu irmão, quando eu olhava para aquela planta, dava vontade de botar remédio para ela morrer. Ela pegava, ela quebrava aquilo ali, ela tirava, aquilo ficava com um tipo assim, um caldozinho. Meu Deus, deixa para lá, nem lembrar, senão já vai começar a doer de novo, né? Mas meu pai não era de fazer nada com ninguém, até porque minha mãe sempre falou: não encosta a mão nas crianças. Eu não quero que você encoste a mão nas crianças. Mas teve um dia que meu irmão tirou a paciência dele, ele pegou o chinelo dele, da onde que ele estava, quando meu irmão, aí ele foi escapuliu, aí ele pulou pela janela fora. Aí o meu pai pensou que ele estava já do outro lado da rua, foi atrás dele, que nada, ele estava de tocaio. Ele pegou uma pedra, e o meu pai, quando saiu pela porta, eu não sei como é que pode ser, só pode ter sido o diabo. Só pode ter sido o diabo, mas foi direto aqui, perto do olho dele. Mas bateu aqui a pedra, quando bateu, eu só vi o sangue descer. Eu estava na cozinha fazendo as batatas fritas, que ele mandou fritar, inclusive com o meu irmão. E quando eu vejo meu pai com um rosto cheio de sangue, eu falei: Jesus tem misericórdia. Quando meu irmão viu, ele se mandou, correu lá para a casa da minha tia, se escondeu lá. Ele falou: rapaz, vem cá que eu vou te pegar agora, eu vou te pegar. E o sangue descendo, eu falei: pai, pelo amor de Deus, vem aqui, pai. E ele, meio tonto, que a pedrada foi muito grande, ele sentou lá e falou assim: meu filho, eu peguei uma água morna, botei lá, passei, quanto mais botava, mais sangue descia. E eu comecei a tremer, fiquei com medo daquilo, mas aí eu lembrei que uma vez, lá fazendo uma brincadeira, eu cortei o braço também. A minha tia, quando viu o sangue descendo, antes de eu ir para o hospital do Andaraí, ela pegou um pó de café e botou, né? Não é muito recomendado não, porque os médicos, quando chegam lá, eles reclamam, mas estanca na hora, né? Eu corri lá na cozinha, peguei pó de café, botei ali, eu fiquei segurando, aí continuou sangrando, eu botei de novo, estancou. Aí ele falou: meu filho, obrigado, melhorou, mas ficou um galo de todo tamanho, aquilo ali. Aí eu falei: Jesus, eu estou com pena de Eliel quando meu pai pegar ele. Mas ele não veio não, ele ficou esperando minha mãe chegar. E veio acompanhar da minha mãe, já fez a cabeça da minha mãe. Ele contou a versão dele, minha mãe falou: o que vocês estão fazendo
Mas resultado, quando eu fui pegar o meu pai, depois já sem vida, para botar numa urna, aquela marca ficou pro resto da vida na cabeça dele. Herança que meu irmão deixou dele. Não é? Mas depois ele pediu perdão ao meu pai, mas não tem jeito, marcou. Irmão, tem coisa, irmão, que a gente precisa aprender. Tem coisa que a Bíblia nos ensina. Um pai, ele não pode ter preferência por A, não pode ter preferência por B. Deus me deu gêmeo, está um ali, o outro está por aí também. Nasceram todos na mesma hora. A Raquel é primogênita, nasceu 1 minuto na frente, né? Mas nós precisamos tratar todo mundo igual. Nós vemos que quando vem agora o filho de Isaac, Jacó, agora que tem um monte de filhos, eu falei, esse não é 12 filhos, e tem a Diná, né? Nós vemos que quem entra nas contagens ali não é Diná. Diná foi um problema sério, porque Simeão Levi vai lá e faz aquela barbaridade toda. Ela não entra nas tribos, porque ela casou com um príncipe de outro povo. E José também não entra na tribo. Quem entra são os filhos de José, Efraim e Manassés. Mas só que na criação dessa turma toda, irmãos, você vê, nós vemos que aqui, voltando um pouquinho para a gente já terminar, diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: a minha avó, por parte de pai, teve 13 filhos. 13 filhos, olha aí, irmão. Hoje em dia o povo está econômico, né? A minha avó, por parte de mãe, teve 11. Eu conheci uma família que teve 22. Antigamente o negócio era assim, era 22, era 14, era 15, né? Agora, irmão, vai ter umzinho só, olha lá, né? Mas, irmão, também não é fácil não, você ter essa turma toda. E Jacó, irmãos, ele teve dificuldade. A gente já caminhando no fim. Por quê? José era um filho que ele amava. José, ele gostava de José. Um dia ele falou assim: peraí, pai José, eu vou dar uma túnica. E deu a ele uma túnica de 12 cores. Irmãos, naquele dia, ele simplesmente, ele desgraçou a vida de José. Porque a partir daquele momento, os outros irmãos dele passaram a odiar José. Odiar José. Um pai não pode ter preferência por um filho. Agora imagina, eu tive 2 de uma vez só. Agora imagina só, pegar um para um, eu não tenho dinheiro para ele, mas imagina só se eu tenho, não, para você que toma um carro, e para você não, você fica aí, porque você é assim, você é assado. Chega na hora do aniversário, os 2 nasceram no mesmo dia. Não, o bolo é só para Raquel, Samuel não tem bolo não. Como é que uma criança dessa vai crescer? E como é que vai ser depois, se a gente está dando preferência para um em detrimento do outro? Um pai não pode fazer acepção de forma alguma. O amor, o carinho que dá para um tem que ser o mesmo que dá para o outro, porque os dois são herança do Senhor. Aleluia! Ele pode ser muitas vezes rebelde, mas é seu filho. Ele pode muitas vezes te dar trabalho, mas é seu filho. Você não pode fazer acepção. Naquele tempo, naquele momento, José passou a ser o alvo. Veja que eles esperaram o momento certo. Judá, Rúben, eles estavam lá naquele dia, e eles ajuntando, fazendo um complô, e José lá inocente, irmão, tudo em família. Fala assim, ó, Judá, vamos matar ele. É agora, vamos acabar com ele. Eu falei, rapaz, matar nada, rapaz. Matar a gente vai ter prejuízo. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Irmão, tudo dentro de uma família, irmão Azilda. Falando que vai matar. A outra, ao invés de falar, que isso, rapaz, nosso irmão vai fazer. Não vamos matar não. Vamos vender. Aí o outro tem uma ideia melhor. Não vamos matar, não vamos vender. Ou então apareceu uma pessoa sensata, imaginando. Não, vamos jogar dentro do buraco. Vamos acabar com ele, deixa ele dentro do buraco.
irmãos, dentro da casa de um patriarca. Onde que estava Jacó para ensinar esse povo a um amar o outro, a um ter comunhão com o outro, a um abraçar o outro, a um ter carinho pelo outro? Manda cantar assim, de cantar. Eita, glória! Ô Jesus amado! Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o diabo está trabalhando diretamente dentro de família. E muitos irmãos chegam na igreja, às vezes a gente fica procurando, tem que dar glória a Deus, levanta a mão para o alto, aleluia, mas um não olha nem para o outro de casa. Misericórdia! Aleluia, Deus. E tudo começa lá dentro do lar. E a gente não vai contar a história toda, mas uma criação mal feita gera penalidades para o próprio pai. Nós estamos falando para pai aqui nessa noite. Resultado, eles quando chegaram lá, aquela mesma túnica que o pai deu com carinho, com amor, está aqui, ó. A túnica do seu filho. E cadê o meu filho? Ele morreu. Aí entrou também a mentira, que a gente estudou hoje com toda a propriedade, e o resultado, irmão, foram anos e anos de Jacó amargurado, triste, sofrendo pela perda de José. E José, irmão, José passou por uma moenda como uma cana passa para tirar caldo, né? Vai para a casa de Potifar. A mulher quer ter relação com José. José tem que fugir daquela mulher. Agora José, ele vai para uma prisão, está naquela prisão, ele desvenda o sonho do padeiro e do copeiro, é esquecido pelo copeiro. Quando ele pensava que não tinha mais jeito algum para a vida dele, não tem ninguém que lembra de mim, mas o Deus que nunca nos esquece, o Deus que nunca esquece de você, não esquece da tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá um sonho a Faraó, e aquele copeiro, ele lembra daquele dia, daquela revelação de José naquela prisão, e fala: eu conheço um hebreu, que ele deu a revelação, chama esse homem aqui, e ele revela o sonho que Faraó teve daquelas vacas gordas, vaca magra, e ele fala para Faraó: prepara um homem, constitui sobre esse povo, porque vai ter fome sobre a terra. E aquele homem pega o anel do dedo dele, coloca no dedo de José e fala: tu aqui é o homem que vai governar sobre toda a terra, somente eu não serei maior do que você, José. Cuida dessa terra, porque tem um Deus que exalta, tem um Deus que cumpre promessas na vida do filho, na vida da família. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai permitir que o final seja da forma como você pensa. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai mudar o quadro, oh glória! Deus vai trazer os sonhos para a tua vida de volta. Bata cantarabadere assim de cantarabadá. No meio da luta e no meio da dificuldade, a fome bate lá na casa de Jacó. E vai novamente aquele grupinho. Agora vão eles descendo para o Egito para buscar comida. Os mesmos irmãos que conspiraram contra ele. Aí, eu acho muito interessante, irmã Sueli, que quando eles estão chegando, indo em direção a José, José de longe, está na palavra de Deus, de longe, José falou: são meus irmãos. José conheceu seus irmãos de longe, mas quando eles chegaram diante de José, eles não conheceram José. E eu quero dizer uma coisa: tem gente que não muda, o tempo passa, os cabelos embranquecem, a vida vai dando alguns ensinamentos, mas ele permanece a mesma coisa. Ele não muda. Ele tem uma síndrome de Gabriel. Sabe o que é a síndrome de Gabriel? Escrita por o escritor Jorge Amado.
nasci assim. Eu cresci assim. Eu sou mesmo assim. Eu vou morrer assim. Irmão, isso é uma coisa do diabo. Porque Deus quer de nós uma palavra chamada mudança. Nós precisamos mudar. E mudar para melhor. Mudar em Cristo. Ele é o Deus de mudança na nossa vida. Eu sei dizer que quando eles chegaram lá, não reconheceram José falou assim: eu vou dar comida para vocês, mas eu quero Benjamim. Benjamim, vocês vão ter que me trazer. E aí, ele vai ficar comigo o quê? Vocês não têm que comer? Traz Benjamim. Aí eles botaram uma coisa na saca deles, eles nem viram, para que eles, quando estavam no caminho, foi um grupo de egípcios, ainda foram perto, né, com aquela coisa, não tinha jeito, que eles tinham que trazer. Aí eu falei: já perdi José, agora eu vou perder Benjamim, filho de Raquel. Mas aí era tudo um planejamento de Deus, um reencontro familiar. Naquele dia, vem José, vem Benjamim, vem todos os irmãos. Aí já José se mostra para eles e diz: tudo isso foi um projeto de Deus. Não foi vocês, foi a mão de Deus que esteve ao nosso lado para tudo isso acontecer. E naquele dia, aquele que pensou que tinha perdido o filho, agora ele reencontra-se com José, dá uma herdade para ele, e todos nós já conhecemos a história, mas que Deus nos ajude, irmãos. Assim como o nosso presbítero Roberto nos falou, o grande segredo para um homem que teme o Senhor está no começo do trecho, é colocar, como Abraão, Isaac e Jacó fez, Jesus como centro da nossa vida. Ele estando no centro da nossa vida, você pode ter certeza que a sua edificação, ela será abençoada em nome de Jesus. Amém.